Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Seguinte, dando continuação naquela parte de fatoração que a gente estava falando, que a gente já viu dois casos, já viu o agrupamento e o fator comum. Vamos dar continuidade agora falando de trinômio quadrado perfeito, que é mais um caso, só que esse caso é o que gera vários outros casos. Então a gente vai primeiro focar nessa parte do trinômio quadrado perfeito para depois desenvolver outros casos a partir desse aqui, beleza? Então, vem com atenção comigo. Vamos começar entendendo, pessoal, por que deram o nome de trinômio quadrado perfeito para esse negócio. Trinômio, a gente já viu o que é. É uma expressão já com três termos. Ela vai ter o primeiro, o segundo e o terceiro termo. Só. Quadrado é porque o grau dela é um grau quadrático. Então, é uma coisa de segundo grau. E ele é perfeito. Na matemática é perfeito, então vou botar isso aí perfeitar. Belezinha? Pessoal, de onde que eles tiraram a ideia de gerar um trinômio quadrado perfeito? De onde vem um trinômio quadrado perfeito? Ele vem, pessoal, vou botar aqui um exemplo, de qualquer expressão, por exemplo, um A mais B, expressãozinha, botei dois termos, é um binômio, não é um trinômio ainda, mas essa expressão ela vai ser elevada ao quadrado, porque a gente está falando de um trinômio quadrado. Pessoal, quando esse binômio for elevado ao quadrado, ele vai virar um trinômio. Vou mostrar agora como que isso acontece, tudo bem? Olha só, pessoal, a primeira coisa que eu quero que vocês vejam antes de saber resolver isso aqui é entender o que está acontecendo nessa situação. Um A mais B ao quadrado, pessoal, observem aqui comigo. Se eu desenhar um quadrado mesmo, o que significa ele é o quadrado? Um quadrado, a gente já conversou sobre isso, que é algum objeto quadrado. E eu vou separar esse quadrado ó, em dois pontinhos aqui. Aqui e aqui. Olha só comigo. Eu vou falar que esse quadrado é formado por um pedaço que daqui até aqui que mede A, então daqui até aqui também mede A, beleza? E um pedaço daqui até aqui que mede B, e daqui até aqui que mede B. Todo mundo concorda comigo que se eu quiser que aqui é A mais B, e aqui é A mais B, eu estou fazendo um quadrado, e que se eu quiser calcular a área desse quadrado, eu tenho que fazer A mais B ao quadrado, que é exatamente essa mesma expressão que eu escrevi aqui em cima, que se eu quiser calcular a área dessa figura, é só calcular isso aqui, A mais B ao quadrado, mas teoricamente a gente ainda não viu muitos exemplos de como calcular isso aqui ao quadrado. Então a gente vai fazer um passo a passo que a gente já sabe. Olha só, eu fiz um quadrado e eu fiz as linhazinhas dividindo certinho as medidas de cada pedaço, certo? Então quanto que é a área desse meu primeiro quadrado de azul aqui em cima? Esse primeiro quadradão aqui, o maior deles. É esse quadrado A vezes A, que vale A ao quadrado. Acho que isso aqui é fácil todo mundo ver. Qual que é a área desse retângulozinho aqui de baixo? Ele é B aqui e A aqui. Se ele é B aqui e A aqui, a área dele é AB, porque a área de um quadrado, de um retângulo, é base vezes altura. A área desse retângulozinho aqui de cima, ó, desse aqui, quanto que é? A aqui e B aqui. Então ele também é A vezes B. Quanto que é a área desse pedacinho aqui de baixo? É B aqui e B aqui. Então é B ao quadrado. Pessoal, o que eu fiz aqui? Eu separei um quadrado em vários setores e calculei a área de cada setor separadamente. Porque se eu juntar tudo, se eu apagar as linhas aqui agora, ó, se eu apagar, vamos apagar, para vocês verem melhor. Se eu apagar essas linhas, pronto, eu sei que a área desse meu quadrado todo tem que ser a soma de todos esses termos. Quanto que dá a soma de todos esses termos? A ao quadrado mais B ao quadrado mais AB mais AB. Esses ABs, eles têm a mesma parte literal, né? Então a gente vai juntar eles. A gente vai escrever como uma coisa só. Vai ficar A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2AB. Olha aí, virou um trinômio que veio de algo quadrado e que na matemática tudo é perfeito. Belezinha, pessoal? Pessoal, a gente não vai precisar fazer essa ideia de desenhar o quadrado toda vez que a gente quiser fazer essa conta. Isso aqui é para vocês verem o que está acontecendo na situação. Por que minha expressão virar um trinômio desse? Porque esses dois termos aqui vão ficar iguais. Belezinha? Mas, pessoal, obviamente a gente tem um jeito melhor de fazer isso. Vamos, eu acho melhor, o jeito mais fácil. Qual que é o jeito mais fácil? É a mesma esquema que a gente já fez com aquela distributiva. Vocês lembram que a gente fazia distributiva? Que pegava um e multiplicava com todos? Como se fosse mais ou menos assim. Deixa eu fazer um exemplo aqui no canto. Ó. 3 vezes 5 mais x. Lembram disso? Que era esse vezes esse vezes esse? Lembram, né? Pessoal, a gente vai fazer o mesmo esquema. Só que agora a gente vai fazer para dois termos. Como que vai ser isso? Ó? A mais B ao quadrado significa ele vezes ele mesmo. É a mesma coisa que A mais B vezes A mais B, não é?
Pessoal, a gente vai fazer distributiva aqui também. Só que como vai funcionar a distributiva aqui? Eu vou pegar o primeiro termo e multiplicar com o primeiro termo multiplicar com o segundo termo multiplicar com o primeiro termo e o segundo termo multiplicar com o segundo termo. Eu vou multiplicar todos os termos por eles mesmos. Então, vamos fazer as multiplicações e ver o que acontece, pessoal. A vezes A ao quadrado. A vezes B, AB. Opa, já foi aqui, né? B vezes A, AB de novo. B vezes B, B ao quadrado. Somando tudo isso, A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Que foi exatamente a mesma coisa que a gente tinha achado quando a gente fez por essa técnica aqui, quando a gente fez por esse caminho aqui. Belezinha, pessoal? Pegaram a ideia que a gente fez? Isso aqui é para visualizar o que acontece. Isso aqui é a conta direitinho para a gente saber o que a gente está fazendo. Massa, beleza? Mas, pessoal, o que poderia acontecer também? A gente poderia ter um caso que não fosse sinal de mais aqui, fosse um sinal de menos. Por exemplo, fosse... Vou até botar outra vez agora, vou botar com um número. 5 menos x ao quadrado, por exemplo. Pessoal, 5 menos x ao quadrado. Que diferença faz na hora de a gente resolver essa conta? Nenhuma. Vamos ver que nenhuma? Vou escrever. 5 menos x, como está ao quadrado, é ele vezes ele mesmo, né? Então, 5 menos x vezes 5 menos x. Fazer a mesma coisa que fiz, ó. Primeiro vezes o primeiro. 5 vezes 5, 25. Primeiro vezes o segundo. 5 vezes x, menos x, né? 5 vezes menos x, menos 5x. Segundo vezes o primeiro. Menos x vezes 5, menos x vezes 5, menos 5x. Menos x vezes menos x, segundo vezes segundo, mais x ao quadrado. Então, somando o que dá para somar, 25 menos 10x mais x ao quadrado. Achamos a resposta a essa questão só fazendo esse chuveirinho, só fazendo essa distributiva. Belezinha, pessoal? Então, não faz diferença se a gente está somando ou subtraindo os termos. A gente escreve um vezes o outro, faz chuveirinho, junta o que dá para juntar, que geralmente vão ser esses dois aqui do meio, olha só. E pronto, acabou. Está resolvido o nosso problema de trinômio quadrado perfeito. Belezinha? Pessoal, tem um jeito ainda mais fácil de fazer isso. Olha só como matemática é linda, perfeita esse negócio. Porque tem um jeito ainda mais fácil de fazer isso. Mas é um jeito decorado, que não é tão bom agora, mas é importante e no futuro vocês vão preferir fazer esse método. Olha só, pessoal. Todo mundo está percebendo que o que a gente está fazendo é sempre uma coisa mais outra coisa, uma coisa menos outra coisa, e isso elevado ao quadrado? Sim, né? A nossa resposta tem um padrão para isso. Nossa resposta, nosso resultado no final, ele tem um padrão. E qual que é o padrão que a gente gosta de decorar na matemática? A gente escreve sempre decorando assim. A gente chama de quadrado do primeiro mais... aí aqui é um sinal, vou deixar aqui em branco. Deixa eu deixar aqui um quadradinho. Duas vezes o primeiro vezes o segundo, duas vezes primeiro vezes o segundo, primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Mais o quadrado do segundo. Pessoal, o que essa frasezinha quer dizer? Que nosso resultado de qualquer coisa que seja levado ao quadrado sempre vai ser quadrado do seu primeiro termo. Esse quadradinho aqui significa o sinal dele. Se for uma soma dos dois termos é positivo, se for uma subtração dos dois termos é negativo. Então, eu gosto de deixar um quadradinho, mas a frase que a gente fala tudo de uma vez para ficar mais fácil. Quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O que isso quer dizer, pessoal? Olha só, vou botar até aqui o sinal de mais, acho que vai ficar mais fácil, para ele ficar mais o quadrado do segundo. Quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, duas vezes o primeiro. Pessoal, olha só o que quer dizer, vou fazer aqui no primeiro exemplo, tá?
Quadrado do primeiro. Qual que é o quadrado de A? A ao quadrado. Qual o sinal que tem aqui no meio? Positivo, então mais. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Quanto que é 2 vezes o primeiro vezes o segundo? É 2 vezes A vezes B. 2AB. Mais o quadrado do segundo. O que é o segundo termo? B. Quadrado de B, B ao quadrado. A resposta, pessoal, sempre vai estar batendo com essa frasezinha aqui. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vamos no outro exemplo que eu fiz. 5 menos x quadrado. Quadrado do primeiro, quem é o primeiro termo? 5. Quadrado de 5, 25. Beleza. Sinal deles aqui, negativo, então aqui vai ser negativo na minha resposta. Negativo, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 5 vezes x. 2 vezes 5, 10 vezes x, 10x, com sinal de negativo aqui. Menos 10x. Mais o quadrado do segundo. Quem é o segundo termo? X. X ao quadrado, x quadrado. Belezinha, galera? É isso. Esse conteúdo é isso aqui que a gente tem que pegar. Decorar essa frasezinha, entender como vai a distributiva e resolver para sempre. Vamos lá. Primeiro passo é entender a distributiva. Acho que essa é a parte fácil de ir multiplicando tudo. Segundo passo, decorar a frasezinha. Ah, professor, mas eu preciso saber os dois? Vai precisar. Por quê? O que a gente está falando, pessoal, é de fatoração algébrica. O que é fatorar mesmo? Transformar uma expressão em alguma forma multiplicativa. A gente tem essa expressão aqui. Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Mas por que eles têm um trinômio quadrado perfeito? Porque esse trinômio ele consegue voltar para essa forma fatorada, que é uma forma de multiplicação. Pegar isso aqui? De novo. Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Por quê? Porque ele tem uma forma fatorada. A gente consegue fatorar esse trinômio. E ele volta para uma forma que é alguma soma de termos ao quadrado, quando a gente fizer a fatoração dele. Agora, pessoal, todo trinômio faz isso? Não, não é todo trinômio que faz isso. Alguns trinômios que têm que seguir regras específicas vão fazer isso. Trinômio quadrado perfeito é um deles. E como que a gente vai identificar se esse problema é um trinômio quadrado perfeito ou não? A gente vai ter que usar essa frasezinha aqui para verificar se o nosso trinômio é um trinômio quadrado perfeito. Confuso? Vamos devagar. Vou tentar dar uma recapitulada do início que a gente está fazendo. Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Por quê? Porque eu consigo fatorar ele e escrever ele numa forma de potência quadrada. Eu pego esse trinômio, fatoro e escrevo em forma de multiplicação, porque é o objetivo da fatoração, e a multiplicação dele é um termo vezes outro termo, iguais, ou seja, é o próprio termo ao quadrado. Beleza? A gente vai ter que saber identificar as expressões trinomiais, tipo essa aqui, se elas são ou não são trinômios quadrados perfeitos. E se elas forem, a gente vai fatorar elas, para voltar para esse estado aqui, belezinha? Acho que está belezinha. Eu vou apagando o quadro enquanto isso, eu não vou apagar a frase, porque a gente vai precisar dela ainda, para explicar para vocês como é que a gente vai fazer essa fatoração. Aí, pessoal, a fatoração que a gente estava falando, a gente vai precisar certinho dos... a gente vai precisar certinho de entender como é que funciona essa frase, pessoal, porque é a partir dela que a gente vai resolver nosso problema de fatoração. Quer ver? Vamos mostrar aqui um exemplo bem bobo. Cadê? Fatoração. Ah, e eu esqueci de falar, a gente tem uma sigla para o trinômio quadrado perfeito, que a gente vai usar, vou começar a usar ela mais vezes, que é o TQP. TQP. Trinômio quadrado perfeito, tá bom? Então, fatoração do trinômio quadrado perfeito. Vamos lá, exemplozinho. Vou botar um trinômio aqui, pessoal. Vou botar até o mesmo que a gente estava fazendo no item 6. X ao quadrado menos 10x mais 25. A gente já fez esse trinômio. A gente sabe que isso aqui é x menos 5 ao quadrado, que a gente fez no último exemplo, tá bom? A gente sabe disso. Mas e se você não soubesse disso, se a gente não tivesse feito no exemplo? E eu pergunto, pessoal, esse exemplo é um trinômio quadrado perfeito? Se sim, fatório. Como você vai fazer isso? Você vai usar a frasezinha, pessoal. Nosso trinômio quadrado perfeito é formado de 3 termos que eu falei, que é aqui, ó, quadrado primeiro, 2 vezes primeiro vezes segundo, quadrado segundo, são os 3 termos. Você vai tentar fazer um carômetro aqui de bater esse termo com esse com esse e esse com esse. Se tudo der certo, é porque ele é um trinômio quadrado perfeito. Vamos lá. O primeiro termo, ele é um termo ao quadrado? Ou, como é que eu vou falar? Acho que eu falei, não ficou meio embolado. Olha só. Meu primeiro termo aqui, x ao quadrado.
ele é o quadrado de alguma coisa? Tipo, ele consegue ser o quadrado do primeiro termo? Sim, porque o x ao quadrado é o x ao quadrado. Não sei se ficou tão fácil, fazer com 25 vai ficar mais fácil. Porque eu peguei um termo, que é o primeiro termo que eu estou testando para ver se isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, e eu precisaria levar ele ao quadrado. Se eu levar alguma coisa ao quadrado, dá x ao quadrado? A resposta é sim. Se eu levar o x ao quadrado, dá x ao quadrado. Então, o meu primeiro termo seria x. Vou fazer direto a mesma coisa com o último termo, porque é mais fácil. A mesma coisa que eu fiz com o primeiro aqui. O quadrado do segundo. O 25 é algum número que eu consiga pegar um termo e elevar ao quadrado para dar 25? Mesma coisa que eu fiz com o x, olha só. O 25, ele é um número que eu consigo ter pego um número menor que ele, elevado ao quadrado para achar o resultado 25? Consigo, é o número 5. Que se eu fizer o quadrado do meu segundo termo e tem que dar 25, o meu número tem que ser 5. Então eu vou colocar um 5 aqui na minha expressão. E agora eu vou testar o do meio, ó. O sinal, já sei que tem que ser um negativo, então eu vou colocar aqui um negativo. E agora eu vou testar negativo. E agora eu vou testar a parte do meio. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Se eu fizer 2 vezes 5 vezes 2 vezes x vezes 5 vai dar 10x? Dá 10x. Então, a minha forma fatorada dessa expressão é isso aqui. Beleza? Pegaram? Mais ou menos? Vou fazer mais um exemplo. Mais um exemplo. X ao quadrado x ao quadrado mais 16x mais 64. Vou fazer aquele mesmo esquema. Vamos ver se a gente vai dar certo agora. Olha só. X ao quadrado é algum número que eu consigo ter elevado ao quadrado para dar x ao quadrado? Sim, o próprio x. Se eu elevar o x ao quadrado, dá x ao quadrado. 64. Tem algum número que eu consigo elevar ao quadrado que dê 64? Tem, o 8. 8. Sinal daqui do meio, positivo. Então, mais 8. Agora eu vou testar. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes x vezes 8 dá 16x? 2 vezes x, 2x. 2x vezes 8, 16x. Certinho, pessoal. Então, isso aqui é a forma fatorada desse trinômio que eu coloquei ali em cima. Belezinha? Pegaram? Mais um exemplo. Quatro x ao quadrado mais 4x mais 1. Deu dificultada já? Acho que ainda não. Vamos lá. 4x ao quadrado. Tem alguma coisa que eu consiga elevar ao quadrado e dar 4x ao quadrado como resultado? Tem. Qual o termo que é? 2x. Se você pegar 2x ao quadrado e elevar tudo ao quadrado, vai dar 4x quadrado. Qual que é a dica, pessoal, que eu posso dar para se vocês não tiverem entendendo essa parte tão fácil? Tira a raiz. Qual que é a raiz desse primeiro termo? Raiz de 4 é 2, raiz de x ao quadrado é x. Então, 2x. Qual que é a raiz desse termo? Raiz de 1 é 1. Qual que é o sinal aqui do meio? Positivo. Então, coloca aqui o positivo. E agora a gente vai testar. 2 vezes o primeiro vezes o segundo dá 4x? 2 vezes 2x vezes 1 dá 4x? 2 vezes 2x dá 4x, vezes 1, 4x. Então, também, isso aqui é a forma fatorada dessa minha expressão. Mais um exemplo. Vamos lá. Vou fazer exemplo aqui até vocês entenderem o que a gente está fazendo. X ao quadrado mais 10x mais 36. Vamos lá, vamos lá. Raiz quadrada desse primeiro termo? X. Raiz quadrada desse último termo? 6. Sinal aqui do meio, positivo. Testando aqui no meio. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes x vezes 6. 2 vezes x, 2x. Vezes 6, 12x. Opa! Não bateu com isso aqui. Se não está batendo, pessoal, o que significa? Que essa expressão não é um trinômio quadrado perfeito. Não é trinômio quadrado perfeito. Belezinha? Pegaram agora? Como é que a gente fez? Vi isso aqui. Raiz desse aqui. Qual o número que está ao quadrado dá esse? É o x. Vi esse aqui que é 6. Testei para minha linhazinha aqui do meio. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Não bateu? Significa que não é um trinômio quadrado perfeito. Belezinha? Mais um exemplo. Vamos fazer assim, ó. 9 a quadrado mais 6
AB mais 4B ao quadrado. Olha aí, pessoal. Mesmo esquema. Vou fazer só 2B ao quadrado aqui. Vou fazer como 2B ao quadrado. Não, 4B ao quadrado tá bom. Vou ficar inventando não. Vamos fazer um jeito mais simples aqui por enquanto. Olha aí. Tem algum número que ao quadrado vai dar isso aqui? Se você não tiver com facilidade para visualizar isso, tira a raiz. Raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de A ao quadrado, A. 3A. Tem algum número ao quadrado que dá isso aqui? Tira a raiz. Raiz de 4, 2. Raiz de B quadrado, B. Sinal aqui positivo. Vamos testar. 2 vezes o primeiro vezes o segundo dá isso aqui? 2 vezes 3A vezes 2B, 2 vezes 3, 6, vezes 2, 12. 12AB. Não bateu, pessoal. Tinha que ser um 12AB aqui também para ser um trinômio quadrado perfeito. Então, essa questão também não é trinômio quadrado perfeito. E se não é trinômio quadrado perfeito, pessoal, o que significa? Que a gente não consegue fatorar. É só isso. Se não é trinômio quadrado perfeito, a gente não consegue fazer a fatoração delas. Mais um exemplo. Último exemplo. Vamos lá. A ao quadrado mais 72AB mais 36B quadrado. Pode ser. Vamos lá. A ao quadrado tem raiz? Tem. Então, A mais sinal aqui, né? Pode colocar já logo, coloca aqui, mais. 36B quadrado, raiz disso seria 6B. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes A vezes 6B dá 12AB. Não dá 72AB. Então também não é um trinômio quadrado perfeito. Não é trinômio quadrado perfeito. Se for trinômio quadrado perfeito, é só a gente escrever essa resposta na forma fatorada, batendo com essa frasezinha aqui. De novo, qual é a frasezinha? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Belezinha, pessoal? Tranquilo? É isso. Aquele abraço.